tarde a todos. Em nome do Clube de Engenharia, eu agradeço a vinda de vocês aqui nessa terça-feira do mês de novembro, do dia 6 de 2012, para nós discutirmos sobre a questão que está uma das ordens do dia, né, a questão dos agrotóxicos. E como nós aqui no estado do Rio de Janeiro temos um fórum estadual de controle dos impactos agrotóxicos, os engenheiros agrônomos e florestais acharam pertinente fazer uma mesa redonda para discutirmos entre nós, aqui no Clube de Engenharia, o posicionamento das nossas categorias, tendo em vista o Fórum Estadual de Controle dos Impactos Agrotóxicos, que vai realizar a sua primeira reunião anual no dia 6 e 7 de dezembro, no Ministério Público, localizado ali, aquele endereço ali perto da Rua Marechal Câmara, onde tem ali um novo prédio do Ministério Público. Eu estou aqui sem o endereço de cabeça, mas ao longo da palestra nós vamos dizer aí para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo aí pela web TV do Clube de Engenharia, o endereço certo desse fórum que vai acontecer no dia 6 e 7 de dezembro. Já estaremos divulgando o endereço, tá? E para compor a mesa, eu vou chamar a nossa colega engenheira agrônoma, engenheira florestal Denise, tá? Que foi indicada pela Associação dos Engenheiros Florestais para poder estar conosco aqui participando da mesa redonda. Também vou convidar, muito obrigado pela participação, também vou convidar o nosso colega engenheiro químico, né? Ricardo Teixeira, aqui do Clube de Engenharia, que vai conversar conosco aqui, principalmente sobre a questão da contaminação da água pelos agrotóxicos, né? Aqui ao meu lado aqui eu tenho o nosso colega engenheiro agrônomo, Jorge Antônio da Silva, que no momento representa o Sindicato dos Engenheiros, e eu estou representando aqui a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro. E vamos estar participando desse momento até para o lado de 6h30, 7 horas, dependendo aqui das nossas discussões e do interesse do público nas suas perguntas e na capacidade da gente gerar propostas pertinentes a esse fórum que eu me referi. Então, todos apresentados, né? A gente vai, então, iniciar logo o debate da mesa redonda, porque o assunto é um assunto bastante extenso, complexo, e interessante e motivador para as nossas discussões. Então, eu posso passar o microfone para o Ricardo Teixeira, para poder fazer a sua participação. Quanto tempo você acha que você precisa para poder expor? Então, ótimo. Obrigado. Bom, minha experiência com agrotóxicos vem das indústrias que poluem. Ninguém percebe que a maior poluidor de toda a natureza são as indústrias, principalmente indústrias siderúrgicas, está aí acontecendo aí em Itaguaí. Mas o agrotóxico usado para eliminação dos insetos foi desenvolvido, é claro, em grandes produções, que foi nos Estados Unidos, é claro, por causa do espaço e a necessidade de alta produção. Porém, nós fazemos agrotóxicos todos os dias, quando tomamos banho, cosméticos, etc. Então, dentro das nossas casas, o esgoto nosso hoje está totalmente poluído. Então, o esgoto é realmente de graça o maior poluidor. Agora, quando se fala no campo, o que nós fizemos? Nós vendemos agrotóxicos e não preparamos os nossos agricultores para usá-lo. São miligramas. Ele bota aquilo, por falta de orientação técnica. O que ele realmente contamina? Ele contamina a água. Porque a água é que vai levar esses agrotóxicos para espalhar no solo, vai atingir, dependendo da porosidade, até 1 metro de profundidade, entra nos postos de tratamento, que é o que eles têm,
que vão para os rios. Então eu posso estar usando agrotóxicos em Petrópolis e vou contaminar lá embaixo no São José do Rio Preto. Então o maior problema hoje não é usar o agrotóxico, é o vendedor que vende o agrotóxico, e o agricultor não tem noção do que vem a ser miligramas. Então ele usa além da capacidade que ele precisa, perde dinheiro, e não percebeu que o maior inimigo nosso é a água contaminada. Teve um congresso aqui do pessoal de assentamento desses sem terras, que é uma luta imensa, e eu perguntei a ele se ele que tipo de tratamento eles iam dar no solo, que água que estariam usando. Ele não soube responder. Apenas vai assentar a família, mas sem preparar essa família tecnicamente de usar o agrotóxico. Não é o agrotóxico que está errado, é o excesso de agrotóxico e que vai exatamente ser levado pela água. Então toda a região em volta, pelo menos um raio de 2, 3 quilômetros, está contaminada com agrotóxico. E vai atingir o vizinho, que não usa agrotóxico. Então a maior preocupação minha é como resolver isso. Primeiro, é preparar, antes de usar o agrotóxico, dar uma espécie de um curso orientativo, técnico, principalmente estudantes que estão militando nisso, para ensinar o nosso produtor a usá-lo. A segunda parte é verificar qual é o vendedor que está vendendo esse agrotóxico, que ele dá primeiro como amostra grátis. Depois da amostra grátis, o cara usa, tem uma produção, nosso alimento virão com esse agrotóxico, que é o que está acontecendo no volume de câncer que estão nas crianças e nas mulheres. Então, e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, qualquer produto hoje que nós comemos tem agrotóxico. Daí os orgânicos, aos poucos, ganhando a oportunidade e vai crescer cada vez mais, principalmente na Alemanha, onde se leva muito a sério os produtos orgânicos. Então, a minha proposta é a seguinte: como resolver isso? A primeira solução técnica foi desenvolvida em Piracicaba pelo Dr. Enéas, que é através de pequenos lagos, antes de chegar no rio, pequenos açudes, etc., com plantas aquáticas. Ele usa aguapé, usa aquelas plantas aquáticas que absorvem os metais pesados e destroem os agrotóxicos. Ele fez isso em Piracicaba e fez em muitas empresas que tem na região, e que eles fazem um pequeno açude, onde eles põem essa água, corre para lá, ou num tanque mesmo, para que antes de ser lançada no rio, ou no córrego, porque córrego é pior. Então, há soluções muito técnicas e localizadas, mas o principal problema é a instrução ao produtor, quanto é que ele pode usar, e quando ele tem dúvida, aprender a contratar ou chamar um técnico que possa orientar esses fazendeiros. Não é parar de usar, é saber usar. Então, o maior problema, quando chove, piora mais ainda, porque a água é ácida. E a acidez tem uma força muito grande, o pH baixo é perigosíssimo, absorve os agrotóxicos. Então, a minha experiência, eu estou em água desde 1953, e a minha preocupação era sempre as contaminações que nós causávamos no rio, devido aos usos dos produtos químicos dentro das fábricas que contaminam. Volta Redonda e etc., que cai tudo no Guandu. O custo de água do Guandu é mais para eliminar os agrotóxicos que estão ali, que são terrivelmente piores do que o próprio agrotóxico. Então, cada vez mais a água vai ficar mais cara. Nós não fomos lá atrás, que é a agricultura e as indústrias, que são as que mais contaminam com agrotóxico terrível. Petrobras nem fala, pior ainda. Eles têm que fazer uma estação exclusivamente
que é cara, mas tem que fazer, que é usado então a técnica usada já nos Estados Unidos, que é o uso de eliminação de agrotóxicos com sulfato ferroso e com taninos fabricados de petróleo ou a partir do tanino de banana, que é usado hoje em pequena escala para exatamente os agrotóxicos. É só isso. Muito obrigado aí pela sua participação, Ricardo, colega do Clube de Engenharia. Eu também gostaria de justificar a ausência do nosso colega engenheiro agrônomo Ibar dos Santos, que estava relacionado para estar aqui conosco nessa mesa redonda, mas por força de trabalho ele está ausente, está participando de um trabalho em Brasília, preparando um evento sobre desenvolvimento sustentável, que vai ser um dos painéis que vai ocorrer na Semana Oficial da Engenharia e da Arquitetura, que vai ser realizada em Brasília no próximo período de 19 de novembro a 24 de novembro, né? Então o IBAR não está aqui e me pediu, através do Paulo Murrá, que está acabando de chegar aí, para poder convocar aqui o nosso Ricardo Teixeira, que acabou de dar sua participação aqui na mesa redonda. O Jorge já viu ali já o endereço certinho. Nós estamos verificando aqui o endereço do onde vai ser o fórum, mas não, aqui o fórum vai ser ali na Marechal Câmara ali. No Ministério Público, é o Ministério Público. Vai ter uma na UERJ também. Então, acontecendo vários certames sobre esse assunto, né? Como a gente falou, é um assunto que está mexendo com a sociedade, né? A mídia incorporou esse assunto, né? Graças a Deus que a sociedade está começando a dar importância, né? Porque, como vocês vão ver aí na apresentação do Jorge, os agrônomos e os florestais foram os primeiros a alertar o assunto, mas o assunto não conseguiu penetrar pela sociedade, e não penetrando pela sociedade, não sensibilizou os formadores de opinião, não sensibilizando os formadores de opinião, nós não tivemos as políticas de Estado necessárias para enfrentar esse problema, que não é um problema nosso, né, que é um problema mundial, tá certo? Então, daqui a pouco a gente vai estar dando do fórum, e aproveitando também para dizer que o nosso colega de divisão técnica especializada de recursos naturais renováveis, o professor engenheiro florestal Ricardo Pereira, me passou por e-mail uma contribuição, a qual eu passei para a nossa colega Denise, que ela vai comentar a contribuição do colega dela, engenheiro florestal, sobre o que ele entende sobre a questão dos agrotóxicos. Então, nesse momento, passo a palavra para Denise, engenheira florestal. Pensei que o Jorge fosse dar um histórico, mas eu vou ter que falar então, um pouco. Porque pegar seco assim, é melhor você falar antes. Porque eu ia falar da questão das florestas, mas se não der um histórico, falar da Revolução Verde, falar de toda a questão do aporte dos agrotóxicos desde a década de 50, aí fica uma coisa muito solta. Tá bom, então invertendo aqui para o melhor resultado e melhor encaminhamento da mesa, aí o Jorge, engenheiro agrônomo, representando nesse momento o SENGE, vai falar, é um profissional que acompanha essa questão dos agrotóxicos há muito tempo, já foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, trabalha no CREA, e o CREA é uma das instituições que está envolvida nessa questão da regulamentação da profissão e do acompanhamento da utilização, do uso, do comércio e da utilização dos agrotóxicos. Bem, então boa tarde aí, alguns eu já conheço, né? A gente, quer dizer, preparou bem uma síntese bem curta, né? E tentando chegar no que nós estamos acompanhando nesse momento, junto com a articulação que está sendo coordenada pelo Ministério Público Federal aqui no Rio, e congregando diferentes instituições em torno do assunto.
final da década de 70, né, a discussão sobre a Revolução Verde ficou muito forte, né? Naquele momento se falava muito no aumento da oferta de alimentos através dos pacotes tecnológicos que priorizavam muito a utilização dos chamados defensivos agrícolas. E os problemas foram acontecendo naquele momento. Naquele momento a gente tinha uma situação diferente, um pouco diferente da de hoje, né? Onde não existia internet, né? E os eventos eram eventos onde os profissionais, onde as pessoas se encontravam e debatiam com bastante ênfase. Hoje as pessoas preferem debater através das redes sociais, mas a gente às vezes não tem tal o impacto que em alguns momentos, né, são necessários. Mas culminou que foi feito um primeiro encontro brasileiro de agricultura alternativa no Paraná, né, que suscitou o tema. Esse tema ele veio mais forte do sul do país. E o segundo encontro de agricultura alternativa é realizado em Petrópolis, então aí foi o corolário da discussão dessa questão, e que nós, inclusive amanhã, no CREA, vai ser dado o prêmio Jonah Doberaine a um dos agrônomos que foi, né, que inclusive participa desses anais desse encontro. Eu participei da organização desse encontro, o Dejair Lopes de Almeida, que é da Embrapa Agroecologia, e que foi a partir desse encontro que começaram a organização das associações de agricultores orgânicos do país, né? Inclusive tendo como pioneira a Associação de Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro, a ABIL. Então foi a primeira associação criada, né, a partir desse encontro. Esse encontro, então esse encontro, ele teve um encontro nacional de secretários de Agricultura, de Saúde e Meio Ambiente, vieram de vários estados, né? Os documentos que saíram foram documentos que tiveram bastante repercussão pela imprensa, né, na ocasião, e possibilitaram a discussão, inclusive, da reformulação da Lei Federal de Produtos Químicos, né, e se formalizou o termo agrotóxicos, né, que até hoje existe uma grande discussão daqueles que são contrários a esse termo, né, insistirem no termo de defensivos agrícolas, que era o termo que era utilizado e recorrentemente é utilizado, mas a partir dessa discussão